Recording in progress. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre os trânsitos do mês de maio pela astrologia védica que utiliza cálculos siderais. Maio já começou com lua cheia e é um mês que vai trazer bastante movimento, mas não é um movimento direto. A gente começa com essa lua cheia tentando ajustar situações, principalmente nas relações, nas nossas escolhas, e ao longo do mês vem uma necessidade maior de agir. O ponto vai ser que essa ação nem sempre vai vir com clareza. Então, mais do que fazer muito, maio pede ajuste antes de qualquer decisão. Então, como eu falei, 1º de maio, a gente começou o mês com uma lua cheia em Libra. Essa lua, ela traz, né, até porque a energia dessa lunação, gente, que aconteceu no dia 1º, permanece até a próxima lua nova. Então, o que essa lua nos trouxe foi um pedido de equilíbrio, né, para que a gente consiga equilibrar nossas relações e as nossas trocas dentro dessas relações, né? Só que esse equilíbrio, ele não vem como um passe de mágica, ele não vem de uma forma tão simples. Por quê? Essa lua recebe influências que trazem tensão, inquietação e até uma certa confusão mental. São olhares que outros planetas posicionados no céu estavam lançando diretamente para essa lua cheia. Então não é uma lua de resolução, é uma lua para percepção, para observação, da onde tu começa a enxergar o que precisa ser ajustado, mas ainda sem resolver tudo. É primeiro observar, ponderar o que realmente precisa ser mantido, o que precisa ser encerrado. A partir do dia 2 de maio até o dia 26, então praticamente o mês inteiro, temos Mercúrio em combustão. Esse é um trânsito, né, a combustão de Mercúrio, que acontece várias vezes no ano. Por quê? Mercúrio, ele é um planeta muito rápido, então ele anda normalmente sempre muito junto do Sol. Às vezes um pouquinho atrás e logo que ele passa, né, depende de questões de movimento retrógrado, mas sempre junto do Sol. Então a gente vai ter esse tipo de situação várias vezes no ano. Nesse mês de maio, essa combustão, ela começa, né, acontece no signo de Áries e ela vai se estender até Touro, porque Sol e Mercúrio passam praticamente juntos para o signo de Touro. Esse é um dos pontos muito importantes do mês. Por quê? Mercúrio, ele fala da nossa mente, da forma como a gente pensa, como interpreta, como a gente toma as nossas decisões, como fazemos planejamento. E quando ele está em combustão, a nossa clareza diminui. Então, até pela energia de Áries, que é onde Mercúrio está posicionado, que influencia também tudo isso, a gente pode ter decisões mais precipitadas, dificuldade de enxergar as coisas com objetividade e uma comunicação mais reativa. No dia 12 de maio, essa combustão fica mais intensa, ele fica a poucos graus do Sol e aonde a gente tem o ápice é no dia 14, que eles ficam no mesmo grau, a 29 graus de Áries, Sol e Mercúrio alinhados. Então aqui vem um cuidado bem prático, né? Uma sugestão, na verdade, não tomar decisões importantes só baseado na primeira percepção, só baseado no impulso, porque automaticamente essa energia nos direciona para esse lugar. Ai, Tânia, mas aí então como é que eu faço? Por isso, gente, a observação. Por isso eu gosto de trazer esse tipo de informação, porque quando a gente tem a informação, a gente tem a possibilidade de se preparar ou de repente, quando vê que já tá agindo por aquele impulso, opa, só um pouquinho, eu preciso pensar antes de decidir. Ou de repente, né, tá uma conversa ali mais acalorada,
como é que eu vou dizer? A reação automática é da gente devolver a forma de falar no mesmo tom. E não é isso que vai ajudar na resolução das questões em andamento. E sim, respira, pausa, pensa, e se for algo que precisa de resposta naquele momento, só dizer assim, ó, espera só um pouquinho que eu preciso pensar antes de te responder. Eu sei que nem sempre é fácil, mas a gente pode tentar, né? Do dia 7 ao dia 15 de maio, a gente tem Marte em transição, passando do signo de Peixes para Áries. E quem já me acompanha, tanto no Instagram ou como aqui, já deve ter me ouvido falar, ou que estuda astrologia védica, já deve ter ouvido falar sobre a zona de Gandanta. A zona de Gandanta são espaços, vamos dizer assim, que a gente tem no céu, né? Quando a gente tem um planeta fazendo a passagem de um signo de água para um signo de fogo. Então, essa é uma zona muito instável, né? Quando o planeta sai de um signo de água e vai para um signo de fogo. Normalmente, as zonas de Gandanta, elas são chamadas de zonas kármicas, onde alguns pontos ali tendem a ser ativados, alguns gatilhos. E, claro, isso vai depender muito do planeta que estiver fazendo essa transição. Quando Marte ingressa na zona de Gandanta de Peixes, a gente tem uma energia sendo ativada, né? Essa energia de ação, muito mais num campo emocional. Quando ele já passa para Áries, aí já muda totalmente a situação. Por quê? Em primeiro lugar, Áries é a casa de Marte, né? É o seu signo de regência. Então, ali sim, a gente tem realmente ação, impulsividade, e aí é que a gente precisa ter mais cautela. Ele inicia esse processo, então, no dia 7. No dia 11 de maio, ele ingressa no signo de Áries. E ele ainda permanece mais alguns dias na zona de Gandanta, que são os últimos graus do signo de Peixes e os graus iniciais dos signos de Áries, até o dia 15 de maio. E esse trânsito, ele é um ponto de virada do mês, porque Marte em Áries traz mais ação, iniciativa, mais movimento. Só que essa entrada, né, ela não é completamente estável. Esses aproximadamente 7 dias ali que a gente tem dessa transição, é onde a gente pode sentir mais essa energia de impulsividade, de pressa para resolver as coisas, de decisões tomadas no calor do momento. E imaginem isso se sobrepondo já a um Mercúrio em combustão. Então, é como se a nossa vontade de ação, ela aumentasse, mas a nossa clareza não vai acompanhar esse movimento, né? Porque Mercúrio está em combustão. Então, manter cautela, porque essa energia vai virar. 14 de maio. Aqui sim vem mudanças importantes. É o dia com mais movimento no céu e muda o cenário para a segunda quinzena do mês. Dia 14 concentra várias mudanças. Nós temos a entrada de Vênus em Gêmeos, de Mercúrio e do Sol em Touro. Todos esses movimentos ainda acontecem sobre a influência de Saturno. Saturno está em Peixes, mas ele lança o olhar para Touro. Vênus já vai sair do olhar de Saturno, mas o Sol e Mercúrio, ingressando em Touro, vão ficar sobre essa influência saturnina. Então, mesmo com essa movimentação, ainda existe peso, limitação, uma necessidade de maturidade, de responsabilidade nas decisões. Não vou dizer que seja um trânsito pesado, né? Mas assim, não é completamente leve. É um momento em que a gente precisa fazer os ajustes que lá na lua cheia do dia 1º já se iniciou esse processo. No dia 16,
a gente inicia um novo ciclo lunar, porque no dia 16 a gente tem uma lua nova em Touro. E essa é a lua da pausa. Primeiro porque Touro já é um signo de terra, é um signo mais lento, que é muito mais baseado na estabilidade, e sobre uma influência de Saturno, isso ainda ganha mais relevância. Depois de tanto movimento no céu, vem essa necessidade de reavaliar valores, prioridades, onde tu tá colocando a tua energia. E aí que vem um ponto importante, não é sobre fazer mais, é sobre entender o que vale a pena manter com constância, porque o olhar de Saturno para essa alunação, mesmo que Marte lá em Áries vai trazer mais movimento e mais vontade de ação, essa ação tem que ser direcionada de forma pensada, planejada, para algo que se mantenha, que realmente também tenha, né, seja uma prioridade ser mantido. 18 de maio, a gente tem uma conjunção em Gêmeos que é auspiciosa, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem que olhar que todo planeta, todo trânsito pode ter o seu lado luz, o seu lado sombra, assim como acontece também nas cartas do tarô. Dia 18 de maio a gente tem essa conjunção que envolve Lua, Vênus e Júpiter em Gêmeos, né? São 3 planetas que são muito benéficos, que têm energia mais, uma energia mais benevolente. Isso traz mais abertura, mais troca, mais movimento mental, porque a gente tem esse trânsito sobre a influência da energia geminiana. Por ser um momento mais leve, mais expansivo, a gente tem uma tendência de dar uma certa relaxada, muito cuidado com a autoindulgência nesse momento. E aí aqui que vem o ponto de atenção. Tomar cuidado com excessos, com expectativas, com decisões baseadas só no entusiasmo, só na busca do prazer, da conexão, da expansão, só no pensamento positivo. Não é, gente, que a gente não possa, né, se beneficiar dessa energia auspiciosa, mas acontece que a gente pode entrar numa ilusão de que tudo vai dar certo, sempre tem um jeito. Eu às vezes me vejo nesse lugar, ou então, né, as pessoas que têm mais aquele lado assim de mais calma, tudo zen. Não é sobre isso. Por quê? Todos esses 3 planetas que vão estar transitando em Gêmeos estão sobre um olhar de Irahu. Irahu tem uma tendência de expandir muito isso, mas a gente também tem a tendência de ser influenciado de uma forma de criar muita ilusão e expectativa aonde aquilo não vai se sustentar. É tudo muito fugaz. Então, aproveita essa energia, até porque a Lua, né, tem um trânsito rápido, a Lua em seguida já sai desse lugar, Vênus e Júpiter que ainda continuam mais alguns dias juntos, mas é preciso também estar atento para não acabar entrando nessa onda de entusiasmo. 26 a 29 de maio, Mercúrio recupera sua força. Por quê? No dia 26, Mercúrio sai da combustão. E no dia 29, ele já entra em Gêmeos, que é o seu signo de regência. E aí, aqui com Mercúrio em Gêmeos, sim, a gente começa a ter mais clareza. Ali, Mercúrio tá forte, tá funcional, como se diz, pensamento, lógica, comunicação, tudo ganha mais agilidade, né? A mente se organiza melhor, a comunicação flui melhor e as decisões começam a fazer sentido. Por isso que desde o início do mês, todo esse pedido de fazer escolhas, ponderar, não tomar ações precipitadas, é um preparo para que a gente chegue até o final do mês e comece a ver as nossas escolhas sendo, vamos dizer assim, crescendo, né? Dando os seus frutos.
No dia 29 de maio, a gente tem uma conjunção Vênus e Júpiter, né? Mesmo grau. Isso pode trazer oportunidades, expansão e mais leveza, né? Vênus é um planeta muito ligado a conforto, a prazer, e Júpiter é um dos planetas mais benéficos do zodíaco, mais benevolente, mas lembrem-se, sem exagerar nas expectativas, eu trago aqui, além daquele olhar de Rahu, né, que pode trazer esse lado mais ilusório, uma frase que eu escutei de uma professora minha, principalmente assim em relação a Júpiter, os trânsitos de Júpiter, e algumas de vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso, alguns de vocês, que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o nosso desejo de expansão. Porque aquilo que a gente deseja expandir pode tomar uma proporção tão grande com a qual depois a gente não saiba lidar. Então, ter consciência daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu estou desejando expandir, é muito importante para que depois eu saiba lidar com essa energia de expansão. E no dia 31 de maio, para a gente finalizar toda essa viagem cósmica, a gente tem mais uma lua cheia no mês de maio, que aí sim é uma lua cheia em Escorpião. Essa é uma lua mais intensa, né? Mais profunda, como são as águas escorpianas, e ela tende a trazer decisões mais firmes e mais conscientes. E aqui já não é por impulso, né? É a consequência de tudo aquilo que foi ajustado ao longo do mês, que eu já pontuei antes, de a gente conseguir ter mais consciência. E Marte, que rege tanto Áries quanto Escorpião, ele está muito forte nesse momento dessa alunação, dá esse suporte para essa lua e também lança um olhar para essa alunação. Então, nesse momento, não se trata de impulso, é justamente decisões mais firmes e mais conscientes. Então, se tu quiser usar bem esse mês, evita, né, toda a energia desse mês. Evita agir na pressa, principalmente na primeira quinzena. Revisa, repensa antes de tomar decisões. Não estamos em época de Mercúrio retrógrado, mas não é somente nesses momentos que a gente tem que rever pensamentos, decisões. Observa os teus padrões nas tuas ações, nas tuas relações e no conjunto desses dois fatores. E usa a segunda quinzena do mês para começar a agir com mais clareza. Maio, ele não é um mês parado, ele é um mês de muito movimento. Se até agora vinha vindo tudo muito truncado, maio é onde a gente começa a ganhar essa energia de ação. Mas uma ação sem consciência pode não ter, não é que não vai ter resultado, né? Toda ação tem um resultado, mas consequência é tipo desperdiçar energia. Então, é um mês que pede consciência antes do nosso movimento. Espero que vocês tenham gostado, façam bom uso das informações e a gente se vê até o próximo vídeo. Beijo!